Seja muito bem-vindo a mais este Officer ao vivo. Hoje é o segundo evento que a gente vai fazer sobre HP Látex e para isso eu trouxe aqui os convidados, o Márcio Nascimento, que é especialista em suprimentos de grandes formatos HP. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Mafê. Seja muito bem-vindo. E o Thiago Fabrini, que é consultor pré-vendas da HP. O que difere a tecnologia de HP Látex comparando com outras impressoras que realmente você mostra que é mais eficiente para esse caso aqui? Olha, a tecnologia de impressão HP Látex é a tecnologia de impressão mais versátil que existe para impressão em flexíveis, né, em mídias e em rolo. Então ela consegue imprimir em diversos tipos de substrato, a gente vai falar muito aqui, lona, vinil adesivo, papel de parede, filme backlight, papéis mais diversos tipos, enfim, uma infinidade de materiais. Além dessa versatilidade enorme, a tecnologia HP Látex ela também tem uma facilidade de uso muito grande, né? Então ela é uma máquina muito próxima de se operar de uma plotter base água convencional aí no mercado. Então a facilidade é tremenda, a gente tem uma série de rotinas automáticas que não necessitam da intervenção do usuário e tem mais ainda a questão ecológica. A tecnologia HP Látex é uma tecnologia amigável ao meio ambiente, é uma tecnologia que é baseada em água, diferente do solvente, né? Então a gente sabe que durante o processo de impressão, o que é evaporado para o ambiente é o veículo da tinta. No caso de uma tinta base água, o veículo é a água, então o que evapora para o ambiente é a água. Agora, quando a gente pensa numa tinta solvente, o solvente é o veículo da tinta e o que vai evaporar para o ambiente é o solvente. Então não importa se o solvente tem cheiro, se não tem cheiro, o operador vai estar respirando aquilo. E aí quando a gente pensa num evento como a Copa do Mundo, um evento internacional, né, em que existe uma preocupação ambiental muito grande também por parte dessas outras companhias aí que estão investindo na Copa, então a gente percebe que existe também por parte desses patrocinadores uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Então, se você trabalha dessa maneira, você transmite mais credibilidade, né? Porque o mundo inteiro vai estar olhando para os brasileiros. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você consegue ter uma vantagem competitiva em relação a uma empresa que tem uma máquina solvente, porque você está falando de uma tecnologia ambientalmente correta que está seguindo a mesma mensagem do evento. Muito bem, então você já falou aqui de várias possibilidades de aplicações, vamos começar falando de lona, por exemplo? Vamos. Então vamos lá, agora já mostrar como é que funciona. Então, lona é uma aplicação básica, né, assim, todo lugar que a gente visita hoje tem um banner, né, o banner convencional, trouxe aqui uma miniatura, né, para demonstrar. O banner convencional, ele é possível de ser impresso com a tecnologia HP Látex, a gente tem uma vantagem com a tecnologia HP Látex, porque a nossa tecnologia ela é ecologicamente correta. Quando você imprime num material, uma lona que é ecologicamente correta também, e hoje a gente tem lonas livres de PVC, que são ecologicamente corretas, você consegue ter um diferencial competitivo, um diferencial ecológico, né? E aí você consegue repassar esse banner para frente, às vezes cobrando um pouco mais do seu cliente. Uma outra vantagem que a gente tem com a tecnologia Látex imprimindo em lona, quando a gente pensa em lona dupla face, é a impressão frente e verso. E aí, a HP Látex 260, a HP Látex 280, né, mesmo a 850, são máquinas que conseguem fazer o frente e verso de uma maneira, que eu diria, semi-automática. Ela tem um sensor que consegue disponibilizar uma marca, né, no final da impressão do lado A, e aí, quando você carrega para a impressão do lado B, a máquina já posiciona o material automaticamente para conseguir imprimir esse lado B. Então, assim, a gente consegue, com látex, a gente consegue imprimir materiais sustentáveis e consegue também imprimir frente e verso. Reaproveitar, né? Exatamente. Porque no dia a dia, normalmente precisaria se fazer 2 banners, né? Então, mais tempo de impressão, mais tempo de secagem, mais investimento. Quando você faz a impressão frente e verso, você diminui o teu espaço de armazenamento de material e você otimiza a sua impressão. Um exemplo prático, num dia tem um cardápio e no outro tem outro, num restaurante tem outro cardápio. Então, quer dizer, isso
tem vantagens práticas para quem vai comprar a impressão. Você pode colocar o destaque do almoço e do outro lado da janta, Do né? jantar. Já tem ali aí Exatamente, os exemplos, exatamente. né? As dicas. Sem falar que a impressão, quando é feita na tecnologia solvente, ela tem um tempo de secagem muito grande. Por quê? É necessário esse tempo de aproximadamente 12, às vezes até 24 horas, para poder manipular o material. Já na tecnologia látex, o material sai pronto, sai seco para manipulação. Então, a produtividade é aumentada muitas vezes em relação à tecnologia solvente. E assim, a vantagem dele é que, lógico, é um material ecologicamente correto. A gente tem aqui uma solução, né, que é o banner em X. Então, esse banner em X você pode facilmente imprimir com esse Tyvek. Você, como o Tyvek, ele é um material que está intermediário entre a lona e o papel, então soluções de acabamento às vezes são um pouco mais fáceis. Então, esse daqui, por exemplo, a gente pegou aquele furador de fichário e apertou aqui, fez o furo, e aí para colocar nesse banner em X aqui fica muito mais fácil. Como ele é um material bastante resistente, então quando eu coloco no banner em X eu não tenho problema de rasgar como aconteceria num papel convencional. Perfeito. Agora a gente passando de banner, de lona, né, para filme backlit. Por exemplo, aqui a gente tem dois exemplos, né? De um abajur. Isso, e o painel LED. Um painel LED. Como é que funciona essa tecnologia? O papel ele não vai ficando menos saturado conforme for passando o tempo ou não? Então, essa é a principal dúvida das pessoas, né? Sim, a gente tem a questão da impressão em backlight. Deixa eu vamos tirar. Enfim, a questão da impressão em backlight, ela já tem como processo de impressão, a gente tem que carregar um pouco mais de tinta nesse impresso, porque quando você colocar a luz de fundo nesse material, né, você vai estar perdendo um pouco dessa saturação. Mas isso não ocorre com as tintas HP Látex. Por quê? Porque a tinta HP Látex ela tem uma densidade muito maior do que as outras tecnologias. E aí, quando você coloca a luz de fundo, ainda assim ela consegue manter essa vivacidade da sua comunicação, né, manter esse impacto visual. Com relação à sua questão, né, se com o tempo essa imagem não tem a tendência de se desbotar e tal, não, isso não tem problema. Lógico que existe uma durabilidade estimada para os materiais, né, assim como qualquer tipo de material em qualquer tipo de tecnologia, mas a tecnologia HP Látex eu diria que é a tecnologia mais indicada para fazer esse tipo de impressão. Durabilidade da tinta, acabei de falar que a tinta é mais densa, então ela consegue dar um impacto por maior tempo até. Uma outra grande vantagem da tecnologia HP Látex em impressão de backlight é que, como o Márcio falou, a tecnologia seca instantaneamente. Então, saiu da máquina, está pronto para ser aplicado. Perfeito. Então, já falamos de lona, já falamos de backlight, agora vamos para tecido? Vamos. Tecido, a gente tem muita coisa que é possível fazer, né? Então, a gente está vendo aqui... Esse rende assunto, né? Esse dá para fazer muita coisa, né? A gente está vendo aqui uma almofada logo aqui na frente. Quer trocar de lugar comigo? Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente tem aqui uma outra almofada que a gente fez, né? Já que a gente tem aqui 2 tipos de tecido diferentes. Existem muitos tipos de tecido no mercado. A própria toalha que a gente está usando nessa mesa aqui também foi impressa com tecnologia látex, né? Então, olha a cor, né? Olha E é um tecido resistente, né? Exatamente. Você que quando chegou, né, você estava perguntando, poxa, que diferente esse tecido, né? Ele tem até uma textura meio emborrachada por conta também da tinta látex. Então, a gente consegue imprimir em vários tipos de tecido, né? E aí consegue fazer muitos tipos de aplicação, como por exemplo, aqui esse é um tecido de algodão até, consegue imprimir em tecidos poliéster, tecido de algodão, né? Eu ia falar da aplicação aqui do quadro. Tá comigo também? Deixa eu. Então a gente tem um quadro aqui em canvas, enfim, muitos tipos de tecido pode se produzir com essa máquina. E aí, lógico, a gente está falando muitos tipos de tecido, muitos tipos de aplicação. Você está aí com o quadro na mão, parece que é uma pintura, não parece que é uma impressão.
Como é que fica tão assim perfeito, tão até de se confundir, Thiago? A gente está num nível de qualidade hoje em dia que é impressionante, e a tecnologia látex ela tem uma excelente qualidade para a produção, né? Lógico que quando a gente pensa nessa arte aqui, a gente está falando uma arte que foi digitalizada ou muitas vezes foi feita de maneira digital. Então hoje tem pintor fazendo as suas artes, né? O seu artista plástico, na verdade, fazendo as artes no computador. Quando a gente pensa num artista plástico fazendo arte no computador, a gente percebe que o cliente vai ter que dar saída de impressão em algum momento, né? Esse artista vai ter que dar sua saída. E aí começa a se transformar em quadros, em cortinas, muitas vezes, né? Eu tenho aqui atrás de mim também uma cortina que foi impressa. Ah, uma rolon. Exatamente, é uma cortina rolô, né? Então a gente tem aqui uma cortina que pode se transformar, e aí a gente passa a utilizar, eu não sei se dá para o pessoal que está nos assistindo aí enxergar, né? A gente passa a transformar esse tecido em vários tipos de objeto. E aí se o artista plástico desenha isso, faz a pintura digital, a gente faz essa produção na nossa HP Tecnologia Látex. O tecido dessa cortina é o mesmo do quadro? Não. O tecido da cortina, ele tem um aspecto bem interessante, porque ele é um tecido dupla face também, né? Quando a gente pensa... Dá para imprimir nos dois lados. Dá para imprimir nos dois lados esse tecido. Então, quando a gente pensa na Copa chegando, né, para aquele torcedor fanático, de repente ele pode colocar uma comunicação da bandeira do Brasil para fora e para dentro ele ter ainda uma imagem, né, que tem a ver com a família dele, pode se imprimir foto, não precisa ser somente uma arte, né, como a gente viu aqui no quadro, mas pode ser também uma foto, como a gente está vendo aqui na questão dessa cortina. Para o quarto do bebê quarto também. do bebê, pensando em empresas, pensando em hotéis, pode comunicar a logomarca, alguma mensagem que a empresa queira passar. Esse aqui já é um hotel de praia, né? Já está pronto. Ou é aquele ambiente, né, que é muito estressante, então coloca-se uma imagem bem tranquila para a pessoa ficar mais calma. Vamos então falar de vinil agora? Vamos. Então vamos lá, você estava falando do espelhinho, né? Então, o espelho de interruptor de luz aqui, de energia, é uma das aplicações que se pode fazer com a tecnologia HP Látex, né? É uma das aplicações, inclusive, que se consegue um alto retorno, né? A gente pensa em vinil adesivo, a gente pensa em adesivação de frota, a gente pensa em personalização de objetos, como é o caso aqui desses baldes que a gente vai mostrar para vocês, né? Então a gente tem legal. aqui alguns baldes que se pode personalizar, a gente consegue fazer muitos tipos de personalização. Agora, quando a gente trabalha com materiais diferenciados, como é o caso desse espelho, aí sim a gente está falando de uma alta margem de retorno. Teve cliente que falou para mim que conseguiu vender já isso daqui a R$30, né? Quando a gente faz a conta disso, não dá nem R$4 de custo. Então, assim, a margem de retorno disso, ela é muito alta, né? E aí, quando a gente observa o universo aí que se pode vender isso, né? Escolas infantis, a gente pensa também em quarto infantil, enfim, uma série de aplicações aí, inclusive personalizando aí com o tema da Copa, né? Aqui para os baldes, a gente tem alguns clientes que estão encomendando são bares que estão personalizando os seus baldes agora para os jogos que vão ocorrer, para as confraternizações, etc., baldes de gelo. Eles têm feito bastante isso. Então, é uma aplicação aí que você pode fazer uma personalização muito, muito específica, né? Então, isso, a palavra já diz, personalização. Então, o preço é você que vai definir e junto com o teu cliente. Não vai ter nada igual no mercado. Eu estou vendo aqui também uma placa de sinalização, a impressão em vinil também? É um vinil adesivo refletivo esse. Então, é um outro tipo de vinil adesivo. A gente tem aí... E esse agora é para eventos, né? São tantos eventos, se quiser sinalizar... Para shopping center, por exemplo, para estacionamento de shopping, para você dar... esse material aqui, inclusive, já foi utilizado em ônibus de banda sertaneja, que fica indo para lá e para cá, e quando eles viajam durante a noite,
se adesiva com esse tipo de material, quando reflete a luz do carro, reflete a imagem daquela banda, né? Então, assim, dá para se trabalhar, né? Dá para se trabalhar com esse material de várias maneiras aí no mercado. O shopping center a gente já falou, né? E aí quando a comunicação migra, né, com lei da cidade limpa aqui em São Paulo, a comunicação migra muito para as áreas internas, né? Shopping centers, por exemplo, você tem uma comunicação massiva ali dentro. E quando você coloca um produto refletivo para comunicar sua mensagem, você consegue ter um destaque muito maior em relação aos outros que não são refletivos. A gente já pode passar para o próximo Olha, assunto. a impressão em vinil, a gente ainda tem esse cavalete aqui, é um mini cavalete. Essa daqui é uma das aplicações que se pode conferir na maleta junto aos revendedores HP Látex. Nesse cavalete a gente tem uma chapa aqui e a gente colou um adesivo aqui de vinil, né, para comunicar a mensagem desse bistrô, né. Esse daqui seria uma comunicação mais permanente, porque é mais difícil de você trocar esse vinil aqui toda hora, mas um pouco mais para frente a gente pode falar de uma comunicação um pouco mais fácil de se trocar. Que seria em papel. Em papel. Então vamos pular para o papel. Então vamos lá. Então quando a gente pensa em papel, a gente tem aqui a impressão sendo facilmente substituída. Você imprime aqui num papel couché, você pode imprimir num papel até com mais qualidade, como é o papel fotorrealístico da HP, né? E aí, quando você quer trocar essa imagem, não precisa nem ser você que vai trocar. Você pode enviar isso daqui para o seu cliente e ele mesmo troca a mensagem desse cavalete. Aliás, pensando em troca de mensagem, você pode ter uma mensagem aqui do almoço, outra mensagem da janta, ou uma mensagem do café da manhã. Você vem aqui, só substitui, né, o seu papel e troca facilmente esse cartaz. Lógico, isso daqui vai na maleta, mas o tamanho oficial dele seria esse daqui. E aí a gente tem o mesmo mecanismo aqui. É papel também. Papel também. A gente vem aqui, coloca a imagem. Aí tem um plastiquinho na esse tem um plastiquinho para proteger um pouco essa impressão, mas teoricamente nem precisaria, né? Isso daqui é do fornecedor, a gente consegue colocar o papel aqui e pronto, está resolvido. Chega de escrever o cardápio então, com giz, perder tempo, colocar o preço. Vamos comunicar de uma maneira mais eficiente, mais rápida e mais tecnológica. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, eu diria que o que a gente mais vê no mercado é isso. É o banner. É o banner convencional. Clássico. E esse daqui, eu diria que tem muito cliente que solicita o serviço de impressão e já sabe até o preço que ele tem que pagar, quanto ele quer pagar. Então, nesse tipo de aplicação, o mercado está muito sensível a preço. Quando você oferece uma aplicação desse tipo aqui, no mercado nacional, é muito difícil de alguém já estar fazendo, né? Uma aplicação que ainda está iniciando no mercado. Então, quando a gente está iniciando uma aplicação, a gente já está pensando em margens maiores, né? E aí você passa a ser referência também para indicar para os clientes, porque eles vão querer saber aonde que se faz isso, aonde que ele compra esse tipo de solução. E aí você pensando num shopping center, né, quando você pensa no banner convencional, você não vai colocar um banner desse daqui numa loja dentro de um shopping center chique, né? A gente pensa, lógico, numa solução desse tipo aqui, faz muito mais sentido, né? Ela comunica de uma maneira muito melhor, muito mais elegante. Né? Não colocaria o banner nem num shopping popular. Pois é. Eu adotaria uma solução de comunicação visual diferente. Mas também tem uma coisa, né, Thiago? O que a gente nota é que o mercado muitas vezes não conhece as alternativas. Então ele vai naquilo que é mais comum, fácil, né? que é mais fácil. Então, de novo, os nossos clientes que possuem a tecnologia, os que vão possuir o equipamento látex, fazendo essa apresentação de novas alternativas, provavelmente vão ter, como você falou, mais valor agregado ao seu negócio. Ou seja, não vai ser só uma impressão, vai ser uma solução
de comunicação visual. A gente tem aqui uma solução vendida no mercado, uma solução da Trident, né? É uma moldura de quadro mesmo, né? Só que você pode comprar só as madeiras do chassi. Então você compra, essas madeiras aqui, elas são vendidas de 30 centímetros até 1,20 m, se eu não me engano. E aí você, definindo o tamanho que você quer o seu quadro, você compra as madeiras e aí você monta essa estrutura aqui. E não tem nada de adesivo, né? É só não tem adesivo nenhum aqui, né? Você monta aqui o seu quadro, eu não vou colocar todos aqui. Vou colocar, vai. Mas você já me ajudou aqui, então vou colocar. É porque esse chassi, na verdade, ele vai se tornar esta impressão. Isso mesmo. E aí quando você monta esse chassi, você vem com a impressão por cima, você estica essa tela, né? E aí, quando você estica, como é que você prende aqui? Né? Talvez seja essa a pergunta. Então, como é que você prende esse tecido aqui? Você usa um grampeador de alta pressão. Então, você fixa aqui atrás, utiliza o grampeador de alta pressão, depois você estica essa tela, né? Puxa ela para cá, estica, tem algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso, e você monta o quadro facilmente. Então, pensando até numa loja de shopping, né? A gente consegue entregar um quadro para o nosso cliente de uma maneira muito rápida com esse sistema aqui. Não precisa terceirizar fora para pedir para emoldurar, para depois entregar para o cliente, né? Com essa solução você consegue entregar em menos de 1 hora o serviço para o seu cliente. Até eu tenho aqui um tipo de aplicação que está aqui atrás de mim, né? Existem situações, a gente fala muito do banner com essa madeirinha, mas a gente tem soluções desse tipo aqui, ó, em que a gente pode utilizar o papel. Esse aqui é um papel couché. A gente utiliza a impressão aqui, depois eu venho aqui embaixo, coloco essa solução, faço o acabamento e aí pronto, está instalado o meu banner. Muito mais fácil, e é uma solução que eu posso fazer com papel. Então, é uma alternativa ao banner de lona. A gente tem aqui uma solução muito mais nobre, muito mais bem acabada, né, e que se pode cobrar mais por isso daí também. Sem falar que tem ambientes, né, que exigem que a solução de impressão ela não tenha nenhum cheiro, nenhum tipo de resíduo. Você não vai querer, quem contrata muitas vezes uma loja de departamento de shopping, um shopping para comunicação, não vai querer que o cliente esteja exposto a um cheiro de solvente, alguma coisa desse tipo. Então, a impressão em papel se faz bastante eficiente nisso e também no que você falou, na substituição rápida, né, numa comunicação promocional e que o próprio cliente pode instalar, ou seja, não é necessário que ele faça um deslocamento até o cliente para que ele faça a instalação. O próprio cliente que comprou a impressão pode fazer a troca, né? Tiago, a gente falou de almofada, a gente falou de cortina, a gente falou de quadro, tudo falando de decoração, né? E papel de parede? Papel de parede é um mercado gigantesco para se trabalhar com essa tecnologia. Essa semana ainda estive falando com algum cliente, ele também já está avançando nesse negócio. A gente tem algumas empresas já que estão bem especializadas nesse segmento de decoração de papel de parede, mas existe um potencial enorme para papel de parede no Brasil. E está na moda, né? Está na moda, está voltando, né? Assim, o papel de parede com personalização de ambiente, né? E hoje em dia a gente tem um conteúdo digital muito grande, né? Em todo lugar a gente vai fazer uma viagem, você volta com um cartão da máquina cheio de fotos, né? O próprio seu próprio tablet, né, tem uma série de fotos, o seu telefone celular passa a ser um captador de fotos também, então foto para todo lugar, né? E aí você pode utilizar essas fotos para personalizar. A gente já falou bastante aqui de personalização, inclusive a sua parede, né? Então fazer uma parede com as fotos da última viagem, fazer um quadro com as fotos da última viagem, assim, existe muito potencial. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, e a gente fez até, inclusive aqui, papel de parede voltado para a Copa do Mundo, né, você consegue personalizar o seu ambiente com o tema da Copa, né? Então, você pode personalizar o seu ambiente, pensando num hall de hotel, você pode aplicar esse papel por todo o hall, você pode aplicar o papel de repente num restaurante, já pensando no clima de Copa, você pensando em bares que vão fazer a transmissão de jogos.
nossa, é a aplicação ideal. E olha que ali na minha rua abriu um bar que é bem temático de esporte, viu? Eu tô vendo que a decoração já pega esse lado mesmo. Pois é, então assim, existe um potencial enorme, né? E aí a solução de papel de parede da HP, ela passa a ser uma solução ainda mais fácil para o nosso cliente, porque oferece a instalação e desinstalação de uma maneira muito, muito simples. Dá para dizer que a gente instala, o próprio cliente pode instalar. A gente pode dizer o seguinte: num dia tem o jogo do Brasil, então vai ser verde e amarelo. Mas se ele quiser transmitir o jogo no outro dia da Argentina, pode fazer das cores da Argentina, e no outro dia das cores da bandeira da Alemanha e assim por diante. Sim. O Thiago vai mostrar aqui, né, Thiago, como Sim, é. Vamos fazer uma aplicação para o pessoal que está nos assistindo entender como é que funciona. Então, essa chapa aqui, ela está simulando a nossa parede, né, e eu vou pedir sua ajuda aqui, Marcelo. Posso tirar isso aqui daqui? Pode. Então, assim, a gente tem aqui uma parede, e aí o que a gente vai fazer? Vai pegar uma esponja aqui, nesse caso, e vai umedecer a parede. Né? A gente vai passar aqui um pouco de água aqui nessa parede para umedecer essa parede. Depois que a gente deixou essa parede úmida, o que a gente tem que fazer é molhar o papel de parede impresso. Tá? Então eu tenho aqui de um lado a impressão, do outro lado do papel de parede HP tem cola. Né? Se eu pegar aqui, ó, ela não está ativada. Agora, quando eu molho esse material, eu ativo a cola dele. Né? O verso, ele passa a ter a sua cola ativada. Eu posso mergulhar esse não material. Estraga a imagem, pode mergulhar mesmo. Posso mergulhar completamente a imagem, porque a tinta HP Látex, ela é uma tinta à prova d'água. Então, eu mergulho completamente esse material e aí eu venho e posiciono na minha parede. Né? Essa é outra vantagem, né? Porque garante o reposicionamento de uma maneira bastante simples, né? Se você precisar colocar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, quer dizer, com essa tecnologia. Isso mesmo. Então é muito mais fácil de aplicar, né? Como é que isso daqui era feito, né? E ainda é feito muito hoje em dia com vinil adesivo, né? Então você utiliza o vinil adesivo, né? Só que quando você está espatulando isso daqui, às vezes você errou, aí você tem que levantar o adesivo, puxar e às vezes fica com uma série de bolhas. Então acaba tendo um transtorno na hora de você instalar. E o pior não é isso, né? Pensando aí em vinil adesivo, depois que você terminou de instalar, passou um mês, o seu cliente quis trocar aquilo, muitas vezes quando você vai remover essa película adesiva vem junto com a tinta da parede, vem até com um pedaço da parede, né? A tinta vem, a impressão vem. Quando a gente pensa em papel de parede HP, é muito simples de você desinstalar também, né? Então basta que você venha aqui, molhe o material novamente, ativa a água, né? Ativa a cola de novo e você puxa ele sair inteirinho. Não deixa nada de resíduo, assim, não arranca nada de pedaço da parede, não arranca nada de tinta da parede e ainda vai remover. Pode sobrar um pouquinho de cola, depois você passa uma esponjinha com água e você remove completamente aquela cola que ficou na parede. Então é super simples de instalar. Você quer que eu termine aqui? Deixa eu só fazer uma perguntinha. Esse exemplo aqui pode ser, por exemplo, o quarto de um bebê, né? Tem um menininho aqui. A gente já falou de cheiro, né? No caso de loja. No caso de quarto também não tem problema. Não é tóxico, não vai causar nenhum problema para o neném. Por exemplo, essa impressão... ela não está exalando nenhum cheiro aqui. Não, né? aqui eu não estou sentindo nada. Pois é, então isso, independente do tamanho, independente do ambiente, vai ser dessa mesma forma. Ele é totalmente recomendável para esses ambientes, inclusive o papel, a tinta tem um selo Green Guard, que é um selo americano que é recomendado para ambientes hospitalares, maternidades, vários ambientes que necessitam de uma decoração que facilite ali, que melhore um pouco o ambiente, então eles são altamente recomendados para esse tipo de ambiente. É isso mesmo, não tem nenhum componente que é nocivo à saúde, né, sendo emitido por essa impressão, que seja nocivo à saúde. Então você pode instalar, como vocês já falaram, pode instalar em restaurantes também, né, ambientes aí que tem alimentação, né, se você coloca uma impressão
que ela fica emitindo gases tóxicos, né, como é o caso das impressões solventes, você pode ter problema, né, inclusive com relação à sua saúde, né, vai estar contaminando aqueles alimentos que estão ali. Então, quando a gente trata de uma impressão ecologicamente correta, tinta látex com papel de parede HP que não emite nenhum componente tóxico, você está também ajudando esses clientes aí com essa preocupação ecológica e de saúde, né? Também, né? O pessoal da produção está pedindo para você terminar de aplicar o papel. Deixa eu terminar aqui, que eu me empolgo. Chamaram no ponto aqui. Então, vamos fazer assim. Estava instalando, né? O que eu fiz? Posicionei o papel na minha parede, coloquei o material aqui. Vocês viram que, inclusive, eu posso reposicionar aqui, né? Posso mudar ele de lugar. Poxa, definir que é aqui que ele vai ficar. Agora, o que eu faço? Eu pego um rodo e aí eu venho removendo o excesso de água, o excesso de cola que pode ter ficado. Quando eu posicionei no ponto correto, eu venho removendo esse excesso. Removo tudo. E aí, o papel de parede prontinho. E seca rápido daí? Instalado. Vai depender muito do seu ambiente, né? Eu costumo dizer que se você estiver no Nordeste, eu acho que deve secar bem mais rápido que quase que instantâneo, aqui né? Em São Paulo. O pessoal que está no Rio nos assistindo, né? Calor lá de quase 50 graus, né? Então deve secar também muito mais rápido, mas embora aqui em São Paulo, nesse verão, também está fazendo bastante calor. Pode ser para ambiente externo também, Thiago? Não, esse daqui é um papel que é recomendado para utilização interna mesmo. Aí, nesse caso, o vinil adesivo seria um material para impressão externa mesmo. E para fazer essas imagens aqui personalizadas, tem alguma ferramenta HP? Como é que a pessoa faz para ir atrás disso? Bem lembrado. Então, assim, a gente desenvolveu, a HP, ela aposta muito nesse mercado de decoração de ambientes, papel de parede, revestimentos, né? E a gente desenvolveu uma aplicação, né, um software online para auxiliar os nossos clientes que têm HP Látex. Então, hpwallart.com ou hp.com/go a gente pode até colocar o endereço então aqui abaixo da sua tela. HP Wallart, né? Então hp.com/go/Wallart, é isso? Isso mesmo. Né? Então, através desse endereço, os nossos clientes que têm máquina podem se cadastrar, coloca lá o nome da máquina, e-mail, o número de série da máquina e vai ter acesso a uma ferramenta online que vai ajudá-los a criar o papel de parede para o ambiente que eles querem. Então, assim, o software de maneira rápida, ele vai te perguntar qual que é o tamanho da sua parede, né? Então você entra lá com as medidas da sua parede, ele vai te perguntar qual que é a imagem que você quer colocar nessa sua parede, né? E aí você posiciona a imagem onde você quiser. Ele te pergunta também qual que é o tamanho da porta, se tem porta, se não tem, se tem janela, se não tem, onde vai ficar. E assim, é tudo visual, é muito fácil de usar esse software. Então você arrasta a porta para cá, você arrasta a janela para cá, e você vai vendo como é que a sua imagem vai ficar dentro do seu ambiente. Isso tudo gratuito. Poxa, mas o meu cliente ele não mandou nenhuma imagem. Onde que eu pego a imagem? Não tem problema, o software está integrado com uma ferramenta de imagem também, né? E aí o cliente, né, o nosso cliente, ele pode abaixar as imagens do banco de imagens da HP e aí selecionar essa imagem junto com o cliente e montar o papel de parede para o usuário final, né? Lógico que o banco de dados ele tem uma taxa, o banco de imagens ele não é da HP, né? Tem uma taxa, está discriminada lá nessa ferramenta da HP Wallart, mas é uma ferramenta super interessante, grátis durante 1 ano para quem é dono de uma HP Látex. E já tem temas de Copa? Eu não sei te dizer se tem tema de Copa, viu? Eu acho que sim. Eu teria que dar uma olhada. Se não tem, vai ter. O que é importante mencionar do HP Wallart é que além de fazer uma emulação de como vai ficar a impressão no ambiente que o cliente tem, ele já te dá a parametrização para a impressão, com as áreas de corte, as medidas exatamente onde vai ter uma rebarba, ou seja, você consegue através dessa ferramenta fazer o trabalho, apresentar como é que vai ficar a aparência e
dá, através dele, os dados para saída de impressão, ou seja, muito mais fácil do que ficar montando, remontando, tendo retrabalho com a configuração da impressão do papel de parede. Né? Assim, e ainda tem um ponto que o software também faz, que ao final quando você fecha o arquivo, o cliente decidiu que vai ser aquilo, quando você fecha o arquivo, ele te gera automaticamente um procedimento de instalação do papel de parede. Então ele vai te falar o que você precisa para instalar o papel de parede, qual que é a faixa que você deve instalar primeiro, né, a área que você vai precisar, ele te diz ali como é que você deve instalar esse papel de parede, vem um manual de instruções de instalação desse papel de parede HP. Então a solução perfeita para quem quer instalar papel de parede personalizado. Além do papel de parede, que a remoção ela é mais complicada, se você quer remover com mais frequência, tem um outro exemplo que você pode dar de magnético, né? Isso. O papel de parede magnético, né? A gente tem até... Deixa eu passar para cá, Márcio. Você quer dar mais algum exemplo ainda de papel de parede? Não, Depois a gente já isso. pode trocar de assunto. A gente pode passar para o papel de parede magnético, né? O papel de parede magnético... ele pode ser interessante quando a gente fala de uma empresa que quer trocar constantemente também seu papel de parede, pensando em escolas infantis, né? Pensando aí em lojas que precisam trocar sua comunicação a todo tempo. Eu tenho aqui também, deixa eu puxar até assim. Que tal trazer para cá? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Essa é maiorzinha? Então isso daqui seria, esse aqui seria meu papel de parede. E aqui atrás eu tenho uma manta magnética aplicada na minha parede. Então, aplico a manta magnética na parede, depois eu venho aqui e imprimo no material que o verso dele tem uma película ferrosa, né? Então, isso vai garantir que o meu material ele se fixe no papel de parede, na película magnética que está aplicada na parede. Então eu venho aqui, posiciono a minha película magnética, a minha película ferrosa, na verdade, e aí eu venho esticando esse papel de parede. Depois... E não fica bolha, né? Não, ele fica, isso daqui está um pouco marcado, mas ele fica perfeito, esticadinho, perfeito. E aí o mais legal é que quando a gente está falando de papel de parede magnético, a gente consegue sobrepor camadas, sobrepor imagens. Então, lógico, aqui eu estou colocando uma impressão de uma rosa, mas se eu pensar em fundo aqui num quarto de criança, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um ursinho, uma joaninha. Pode ser um balãozinho com alguma carrinho. Frase que a pessoa está falando e muda a cada semana. Pode ser, alguma né? mensagem. Nossa, dá para fazer muita coisa, alfabetização de criança também, né? Para você brincar, né? Num bar, por exemplo, também colocar essas mensagens, enfim, dá para a gente usar para muita coisa. Eu sei de uma empresa, inclusive, que estava usando essa tecnologia, né, esse tipo de solução para mudar os painéis de vendas, né, também. Então, são alternativas que a gente tem aí no mercado que vão facilitar o dia a dia. E aí, quando você pensa essa solução hoje, como ela está sendo feita? Geralmente com vinil adesivo, né? Então, quando você vai retirar essa impressão, a mesma coisa, você tem problema de remoção, né, de a tinta vir junto com a parede vir junto com o seu material, aqui você não tem esse tipo de problema. Então, é uma aplicação também bem interessante para ser utilizada. Esse aqui representa uma parede que recebeu uma camada de película magnética. Nesse caso, magnética, a pessoa né? não consegue fazer sozinha, né, a instalação. Aí Sim, tem que... consegue também? fazer, um pouco mais, assim, a primeira instalação, ela é um pouco mais complicada, porque o que você precisa instalar é a película magnética na parede. E essa película demanda um pouco mais de trabalho, né? É um pouco mais... Tem a secagem, né? Não, a película ela já vem adesivada até, mas ela tem que ter um know-how um pouco mais aprimorado para instalar essa película. Agora, quando você vai colocar só o papel de parede propriamente dito aqui, nessa película ferrosa, aí você não tem problema nenhum. Você mesmo pode instalar, remover, tirar, pôr quantas vezes quiser. Infinitas possibilidades de aplicação. Uma vez que a base já está pronta, quer dizer, e também custos menores, porque senão você teria que aplicar novamente
né, todo o revestimento, né? Como a base já vai estar pronta, você só vai trocando conforme as estações do ano, conforme a promoção que você tiver. Perfeito. Então, pensando em Copa do Mundo, a gente tem uma solução desse tipo. Você pode montar a tabela da Copa e aí você vai colocando os números, né, dos resultados dos jogos, né? Eu acho que eu vou fazer um com o resultado do bolão da empresa. Eu vou colocar lá quem apostou, quem está em primeiro lugar, quem está em último e assim por diante. Isso mesmo. Então você passa a ter, né, você pode desenvolver produtos, né, desenvolver novos produtos pensando nessas novas aplicações aqui que a gente está apresentando. E esse retorno ele vem rápido? Sim, porque como a máquina permite que se atue em vários segmentos de mercado, não há uma dependência de um único evento, de um único tipo de mercado, de um único segmento. Muitos até trabalham prestando serviços de impressão para segmentos que não tem nada a ver. Por exemplo, cortinas. Tem empresas que trabalham prestando impressões para lojas de cortina. A loja de cortina não tem nada a ver com a impressão, mas aquela empresa oferece alternativas de cortinas que podem ser personalizadas. Então, você imagina, numa determinada cidade, quantas lojas podem haver de cortina, de decoração, enfim, não há necessariamente a venda direta do produto, ele pode ser um prestador de serviços de personalização. E, aliás, quando a gente pensa em papel de parede, tem algumas aplicações que elas têm um destaque muito maior na margem de retorno, né? Então, papel de parede é uma delas, né? Aplicações diferenciadas, como o caso do cavalete, pode trazer um diferencial. As cortinas, o próprio backlight, né? Que é onde você tem um impacto muito maior da sua marca em relação aos que não tem luz de fundo. Então, assim, tem muitas aplicações que os nossos clientes, eles conseguem ter uma margem maior, né? Então, e essa margem maior vai ajudar eles a compor um lucro muito maior. A máquina não fica parada. A verdade é essa. Não vai ficar parada. Aqui tem alguns produtos que a gente não mostrou, que depois eu queria só mostrar rapidamente. Né? Então, assim, esse guarda-chuva, né? Guarda-sol, enfim, dá pra gente produzir isso daqui também com tecido. Isso é um tecido próprio para chuva mesmo, né? Ele foi montado mesmo para... esse material resiste aí a essa questão da chuva. Enfim, tem papel de parede aqui, a gente colocou alguns, né? O puff também, então curvinho, né? A gente tem aqui um cooler, né? Um cooler, né? Adesivado também. Puff. Enfim, assim, dá para personalizar muita coisa. A mensagem que eu queria deixar... Tem uma caixinha ali também, né? Caixa aqui, né? Então, mais uma opção de material personalizado, né? Que mais que a gente esqueceu de falar aqui? Acho que falamos de tudo, né? Enfim. A sacola. A sacola também. Isso daqui pode ser uma solução, né, para quem imprime em lona, né? Então, em vez de fazer o tradicional banner que a gente está acostumado a ver, né, uma aplicação interessante que se pode fazer é sacola, né? E aí essa sacola aqui é a sacola ecológica, né? O material que é comercializado pela Officer, que é a lona sem PVC da HP. Então essa lona é comercializada também pela Officer, e aí quando a gente está falando de uma lona resistente, ela tem mais resistência do que a lona convencional, né? Ela tem o apelo ecológico, a gente consegue oferecer um outro produto para o nosso cliente final com apelo ecológico. Tem uma caixa de luz ali também que é utilizada como backlight, é isso, né? Isso, caixa de luz, que é um backlight, né, que eu tinha até falado. Então, assim, o backlight, a caixa de luz em si, ela é uma aplicação que ela consegue entregar um impacto visual muito maior para o nosso cliente final, né? Quando a gente está, eu diria que para quem está nos assistindo, o maior impacto, né, que está causando maior destaque, lógico, levando em consideração as proporções aí, né, mas o que está dando maior destaque na transmissão, eu imagino que seja a caixa de luz, né? Isso porque a gente está com uma série de iluminações aqui, né, sobre a gente, né, de estúdio. Mas a caixa de luz realmente ela consegue trazer, né, esse diferencial da mensagem em relação às demais aplicações. Então, quando a gente pensa num destaque da mensagem da empresa em Copa do Mundo, a caixa de luz passa a ser o melhor tipo de aplicação.
É lógico que não é uma aplicação barata, mas a sua exposição é maior e a gente pode entrar com um modelo de negócio que o Márcio tinha sugerido no começo. Então você pode comprar, você como fornecedor de serviço de impressão, pode comprar essa caixa de luz, você pode alugar para o seu cliente e a troca desse material é super simples, né? Da mesma forma que a gente troca o material do cavalete que a gente tinha mencionado, a gente consegue trocar a imagem desse painel de LED aqui. Então, muito bem. super fácil de instalar, né? Acho que assim, a mensagem que eu queria deixar para todos os nossos clientes a gente está falando de uma tecnologia super versátil, amigável ao meio ambiente, e aí quando a gente pensa no ambiente de trabalho, né, a gente está falando de uma tecnologia super fácil de operar também. Então, com essa facilidade toda, né, a gente consegue entregar essa imensidão de materiais aí para os nossos clientes e, logicamente, quando a gente pensa num fornecedor de serviço de impressão, a gente pensa que ele vai sempre vender esse serviço. Com uma látex, ele consegue oferecer muito mais, abraçar muito mais serviços, abraçar um portfólio de produtos muito maior e, consequentemente, ter um maior retorno.